Miranda do Corvo, uma região esquecida a cerca de 30 km de Coimbra. Terra de contrastes, bem rica de tradições e cultura, de imaginária popular, na luta pela sobrevivência levada a cabo por uma população aproximada de 20 mil almas, votadas ao ostracismo pelo poder central. Miranda do Corvo, onde o belo ímpar da sua natureza quase virgem se confunde com a rudeza sadia e viril de um povo que faz jus à sua história. Em Miranda do Corvo, entre a existência de velhas aldeias cuja construção se perde nos fumos do tempo e as novas vilas que aqui e ali timidamente vão surgindo, existe um abismo de carências infraestruturais que vão desde o saneamento básico, águas e esgotos, até ao fornecimento de luz elétrica a todo o concelho. Eis aqui uma das preocupações dominantes do poder local e, nomeadamente, do presidente da edilidade. A Câmara Municipal tem a sua atividade virada essencialmente para duas linhas. Uma, alterar a realidade existente no domínio do desenvolvimento, procurando o desenvolvimento industrial, comercial e o crescimento demográfico, e outra, no sentido de resolução dos problemas que as populações sentem, principalmente no domínio das infraestruturas básicas. No domínio do desenvolvimento industrial, a Câmara Municipal tem procurado criar uma zona industrial cujos terrenos serão dados gratuitamente aos empresários, aos investidores que queiram fazer novas unidades industriais no concelho. Não fora a tenacidade de homens de boa vontade e do arraigado amor à terra natal dos seus habitantes, Miranda do Corvo talvez não fosse mais que uma passageira referência num qualquer mapa de rodovias secundárias e em mau estado de conservação, a cargo da Junta Autónoma das Estradas. Graças à mão de obra não especializada da população de Miranda do Corvo, colaborando estreita e desinteressadamente com a edilidade em trabalhos de menor monta, mas nem por isso menos importantes e essenciais à qualidade de vida, algo foi já possível fazer perseguindo o justo bem-estar desta gente trabalhadora e nobre. Mas nem por isso se deixa de fazer sentir a necessidade de mais largos investimentos, nomeadamente para o desenvolvimento da indústria local, aproveitando os recursos existentes na região. Nem o problema da habitação está resolvido. Para tanto, a Câmara Municipal loteou vastas áreas de terreno, preparando-os e dotando-os com as infraestruturas mínimas necessárias, quer para a implantação de novas unidades fabris, caso em que os terrenos serão fornecidos gratuitamente, quer para a construção de novas zonas habitacionais, como está já acontecendo com o novo bairro batizado com o nome de Francisco Sá Carneiro. Numa região como Miranda do Corvo, cuja característica demográfica é um intenso apego à terra, onde a expansão da natalidade se faz logicamente sentir, onde é necessário criar meios de subsistência e novos postos de trabalho, as vias de comunicação são tão imprescindíveis como vitais são as boas colheitas. A CP, por sua vez, prevê melhorar a linha da Lausanne, que serve Miranda do Corvo, investindo cerca de 750 mil contos no aumento da qualidade do material circulante, mais moderno e em condições de servir convenientemente esta região. Tal projeto, previsto no plano de descentralização de Coimbra, deverá ter corpo muito em breve. Espera-se, contudo, que a brevidade deste melhoramento seja visível em menos de 30 anos, tantos quantos o Concelho espera para ver a sua rede de estradas em condições de circulação. Escusado será adiantar de quanto importante e vital para as populações desta região se reveste uma cobertura ferroviária e rodoviária.
Importante pela maior facilidade de comunicação. Vital para o escoamento dos produtos regionais, sejam eles de origem artesanal, industrial ou agrícola. O artesanato tem, efetivamente, larga expressão tradicional em Miranda do Corvo. As rendas e os bordados que muito se assemelham aos bilros. A olaria manual e até a escultura, como mais adiante vamos ver. A região de soberbas qualificações para o turismo carece, porém, de condições hoteleiras para tal. Contudo, um novo tipo de turismo começa infelizmente a tomar corpo em Miranda do Corvo. No alto da serra, existe uma pequena aldeia centenária quase abandonada. A lei da sobrevivência obrigou os seus moradores a emigrarem para a cidade grande, para a capital, para o estrangeiro. Foi-se a gente, mas ficou o memorial da sua passagem por ali, representado nestas vetustas casas de pedra, testemunho mudo da história deste povo. E lá nos confins da aldeia, um homem segue, indiferente na aparência, a sua existência simples e a sua arte notável. Autodidata, de inspirada arte genuinamente popular, este homem trabalha o granito com o escopro e o cincel, produzindo obras de sabor popular, sacras e profanas. Descobriu a sua vocação após prolongada doença que o incapacitou para o trabalho no campo. Começou a vender para sobreviver. Hoje, já lá chegaram os intermediários interessados, como é o uso, em obter o máximo pelo mínimo. Mas ele não se vendeu. Vende sim a sua arte pelo preço que julgam mais justo, e não nos admiraríamos se num grande centro comercial descobríssemos uma figura de santo talhada pelo cinzel deste artesão. Ainda dentro das mais antigas tradições populares estão os pratos regionais. Pratos que pagaríamos a preços de luxo num restaurante citadino, mas que em Miranda do Corvo são uma forma de aproveitamento dos escassos recursos. Referimos-nos, por exemplo, à célebre chanfana, que aqui teve a sua origem. Nós usamos cá na terra a fabricar esta chanfana, todos os anos, quando é uma festa. Nós temperamos assim. Primeiro bota-se nos caçoeiros, bota-se o alho, o louro, depois a carne, depois o sal, o colorau, o cravinho, depois o vinho e há quem bote uma pinguinha de água, se o vinho for forte. Depois, no fim disto está tudo temperado, vai para o forno, que já deve estar quente. Depois, no estar no forno, está
3 horas, com a porta fechada com barro. Depois, ao espaço de 3 horas, tira-se e está pronta para comer. A chanfana é confeccionada segundo métodos seculares e, ao contrário do que se julga, utilizando carne de cabra velha. Porquê? É evidente. A cabra já procriou, deu o leite para os laticínios, envelheceu e nada mais se pode esperar dela. Cabe agora ao forno artesanal, hermeticamente bloqueado com pedaços de barro, cozinhar o petisco tão apreciado. Procurando novos horizontes e fontes de prosperidade, os jovens da região, não encontrando alternativa para ali se enraizarem, procuram na imigração a resposta aos seus anseios. Eis aqui uma das razões que leva a que a expressão artística popular esteja em vias de extinção, como no caso do tratamento dos vimes, de intrínseca tradição, na confecção de cestos para a lavoura e para outros fins, aqui representados num dos últimos artesãos, baluarte da arte popular. Não nos deteremos, contudo, numa outra forma de arte visível na fachada de estruturas antigas e de monumentos locais. Preferimos olhar o interior deste convento, um dos muitos abandonados por este país fora, onde cerca de uma centena de jovens aprendem um ofício, quiçá não para ser posto ao serviço dos interesses locais, mas com vista a opções pessoais que outros centros urbanos mais desenvolvidos lhes venham a oferecer. Quem não conhece a obra do Padre Américo? Esta é uma das casas do Gaiato, orientada por um dos seus continuadores, onde as crianças e os jovens mais desvalidos trabalham, aprendem, distraem-se,
dentro de um espírito de autodisciplina e de autoridade consentida e dividida entre si, no mais perfeito sentido do termo liberdade. Aqui, estes jovens aprendem com responsabilidade a serem os homens de amanhã, organizando a sua vida comunitária no respeito mútuo pelos direitos e deveres de cada um. Permita-nos, amigo telespectador, uma sugestão. Que tal se um fim de semana destes se metesse a caminho e fosse ver com os seus olhos tudo o que de imensamente belo o centro do país tem para lhe oferecer? A cores ou a preto e branco, estamos certos que estas imagens lhe darão um pouco da motivação necessária para que venha até Miranda do Corvo apreciar com olhos de citadino a rudeza sã desta região. Nesta zona, a beleza paisagística do mundo rural distancia-nos dos ruídos e dos cheiros das grandes cidades, lançando-nos numa perspectiva completamente diferente. Tarita tintira yo tarita tintan yo tarita tintan yo tarila 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 yo tarila tarila yo tarila 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 yo tarila tarila yo tarila tarila yo tarila 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 yo tarila tarila yo tarila tarila yo tarila tarila yo tarila tarila tarita tintira yo tarita tintan yo tarita tintan yo tarila tarila yo tarila yo tarila tarila yo tarila tarila. Convidamo-lo a apreciar ainda aquilo de que é capaz a imaginação de um povo que, para sobreviver, lança mão a fontes de receita de que, em geral, não nos apercebemos. Eis aqui, em Miranda do Corvo, o exemplo disso mesmo: os viveiros de árvores de fruto. Por muitas razões, a que não é alheia à agressividade do terreno, o aproveitamento das culturas faz-se utilizando todos os espaços úteis livres, que, diga-se de passagem, não são muitos. Daí o aparecimento dos socalcos, destinados ao plantio das árvores de fruto de toda a espécie: o pessegueiro, a laranjeira, etc. Estas plantas, autêntico jardim, e não é por acaso que Miranda é chamada a Sintra da região, são depois vendidas para todo o país e até para a exportação. Saem em embrião quase, crescendo e desenvolvendo-se depois em muitos outros lugares, produzindo os milhares de toneladas de frutos que abastecem o país. Só em 1980 foram vendidas cerca de 400 mil pés de pessegueiro, que, a haver terreno em condições, teriam ficado na região, contribuindo para o seu desenvolvimento económico. E continuando no capítulo dos exemplos, se cada pessegueiro produz em geral cerca de 50 kg de pêssego, e em Lisboa se paga cada quilo entre 60 e 80 escudos, a equação aritmética é bem simples.
A par da beleza paisagística e da poesia da sua vegetação, Miranda do Corvo dispõe de uma das principais fábricas de tijolo, cuja produção diária atinge as 200 toneladas. Fábrica em expansão, é sem dúvida um dos fatores económicos de interesse para a região. Assim como uma pequena fábrica de pré-esforçados que abastece algumas das necessidades limítrofes. E ainda uma serração, que embora cercada pela floresta, não tem capacidade de transformação da matéria-prima na fabricação de produtos acabados. Uma pequena indústria manual de tapetes e bordados completa o panorama do Parque Industrial de Miranda do Corvo. Que futuro para as crianças que hoje brincam alheias aos problemas correntes nestas duas creches de recente construção. Terminaremos como começamos. Miranda do Corvo, uma região esquecida, também à espera que a descubram. Puxa lagarto por esta orelha. Lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma velha que aqui passou. No tempo da eira, oh que poeira, puxa lagarto.